Você sabia que os antigos humanos modernos viverão em harmonia com seres extraterrestres, incluindo os Anunnaki, integrando-se a eles em lendárias civilizações avançadas como Atlântida e Leamura? Disse que várias espécies de primatas e primeiros humanos, como os Neandertais e o Homo erectus, foram criados por raças semeadoras extraterrestres como os Arcturianos, Plidenianos, Sírios e Lianos, com a realeza niberiana posteriormente refinando-os no humano adâmico. Descobertas recentes e verdades há muito ocultas sugerem que os mitos que cercam as cidades perdidas de Atlântida e Lamura podem ter suas raízes em eventos históricos reais. Essas revelações desafiam nossa compreensão das origens humanas e das lendas de civilizações antigas. Por mais de 10.000 anos, rumores de um antigo conflito permaneceram na memória humana, imortalizados em textos como as Crônicas de Acor. Eles falam de um cataclismo que consumiu os lendários continentes de Lamura e Atlântida, uma devastação desencadeada por uma guerra nuclear. No centro dessa história estão os enigmáticos Anunnaki. Os Anunnaki não eram meros deuses. Eles eram uma raça alienígena, criadores da humanidade por meio da manipulação do DNA, escravizando sua criação para atender às suas necessidades. As Crônicas de Acor desvendam a história de duas raças divinas. Sua coexistência pacífica se desfez em hostilidade. Os quatro cantos da terra foram lidos. O texto relata que as duas raças de deuses começaram a disputar. O que se seguiu foi uma guerra que remodelou a Terra e suas civilizações para sempre. Séculos depois, outro fio desse passado enigmático surgiu no livro de J.J. Bonitez, Os Visitantes. Bonitez narra o sequestro do cientista Daniel W. Fry na noite de 4 de julho de 1959. A bordo da nave alienígena, Fry ouviu uma revelação surpreendente. Seus captores eram descendentes de uma raça antiga que prosperou em uma terra chamada Mu. Eles falavam de outra civilização esquecida, os Atlantes, cujo poder e engenhosidade rivalizavam com os deles. No início do século XX, o famoso místico Edgar Cayce compartilhou suas visões da Atlântida. Por meio de suas percepções telepáticas, ele pintou um quadro vivido de uma cultura extraordinária, cuja força vital era extraída de uma tecnologia misteriosa chamada Pedra de Fogo. Em nossa grande cidade, ele descreveu, nós aproveitamos a energia da Pedra de Fogo por meio de mecânica avançada. Nossa estação de energia abobadada concentrava os raios das pedras por meio de prismas. Essa energia impulsionava nossas naves por indução, semelhante ao seu controle remoto de rádio. Embora invisíveis, os raios impulsionavam veículos pelo ar, na terra e no mar. Cuidadosamente alinhadas, as forças da pedra regeneravam corpos humanos e abasteciam indústrias. Cayce também previu a redescoberta da Atlântida. A posição ocupada pela Atlântida como continente é aquela entre o Golfo do México, de um lado, e o Mediterrâneo, do outro, ele previu. Evidências dessa civilização perdida podem ser encontradas nos Pirineus e Marrocos, por um lado. Honduras britânicas, Yucatán e América, por outro, Índias Ocidentais Britânicas ou Bahamas, e uma parte delas que pode ser vista no presente. Se o levantamento geológico fosse feito em alguns deles, especialmente ou notavelmente em Bimini e na corrente do Golfo por essas proximidades, isso ainda poderia ser determinado. Em 1939, as palavras proféticas de Cayce apontaram diretamente para as águas de Bimini, nas Bahamas. Décadas se passaram, mas sua visão daria frutos. Em 1968, exploradores descobriram a Estrada de Bimini, uma formação que muitos acreditam poder ser remanescentes da outrora Grande Atlântida, permanecendo silenciosa sob as ondas. Milhares de anos antes de Lamura e Atlântida, as colônias de Lyron foram dizimadas pelos draconianos polarizadores. Explosões destruíram o delicado equilíbrio da criação, causando mutações genéticas e digressões evolutivas entre todos os humanoides extraterrestres. Guerras raciais irromperam enquanto diferentes seres lutavam para se adaptar aos danos. Na sequência, os Elohim e os fundadores, guardiões da ordem divina, se reuniram para salvar o destino da humanidade. Eles decidiram que criariam uma nova espécie humanoide baseada nos Lians. E isso continuaria seu caminho evolutivo de volta ao equilíbrio, mas com um alto custo. Para proteger as dimensões superiores das distorções causadas pelos danos genéticos humanoides, todas as almas que nasceriam humanoides daquele ponto em diante seriam isoladas dos reinos superiores.
Essa separação cortou o acesso à consciência original de 12 fitas de DNA, dividindo os eus partícula e antipartícula e mergulhando a humanidade futura e moderna em um estado de dualidade e desconexão. A cura viria apenas por meio da unificação desses aspectos fragmentados. Começando com os fragmentos de alma Lamurã ligados à segunda dimensão e ao chakra e os fragmentos atlantes ancorados na terceira dimensão e na mente consciente. À medida que a humanidade continuava a reencarnar através dos ciclos do tempo em planetas como Marte, como marcianos e várias vidas humanoides extraterrestres, o processo de reconciliação de seus fragmentos de alma e de reparação das distorções emocionais e morfológicas começou. Era tarefa sagrada das raças alienígenas fundadoras e semeadoras coletar e integrar essas peças perdidas, reunindo remanescentes de cada ciclo de semeadura e raça raiz para recuperar a totalidade. Após a quase destruição da colônia de Avalon, os fundadores do Partile e algumas raças extraterrestres avançadas decidiram mover seus experimentos humanoides para Sirius Bairro. Essa realocação tinha como objetivo continuar seu trabalho de integração das polaridades masculina e feminina, mas agora livre da interferência dos reptilianos. Embora o plano tenha sido apenas parcialmente bem-sucedido, ele levou a uma divisão mais profunda entre os humanos de Sirius Bairro. Sua identidade evoluiu, e eles passaram a ser conhecidos como humanos Sirius, distintos de seus ancestrais Leon. Dos humanos Sirius, surgiram 3 grupos humanoides distintos. O primeiro grupo, conhecido como Sirius Atéricos ou Anuhazi, era um povo brilhante, não físico e espiritualmente inclinado. Eles se concentravam na cura e na busca do conhecimento esotérico e incorporavam a polaridade feminina, honrando o estilo de vida de Lírio. Seu líder era o sábio e reverenciado Amélios. O segundo grupo, conhecido como os Pacíficos Sírios Físicos, optou por permanecer em forma física tangível. Esta imagem aqui é de um sírio nativo de Sirius Bairro. Eles são caracterizados principalmente por físicos altos e magros e formatos de cabeça alongados. Seus tons de pele evoluíram para tons escuros e ricos, adaptados à intensa radiação UV das estrelas quentes de Sirius. Distinto dos ambientes dos Pleiades ou Arquituros, este grupo abraçou uma polaridade masculina, enfatizando força, honra e destreza física como princípios centrais em seu desenvolvimento em Sirius. O terceiro grupo surgiu como os híbridos sírios de Anak, mais tarde conhecidos como os nativos niberianos, e já foram os líderes das raças Anunnaki de Sirius e Orion sob o governo do rei Anu. Eles eram principalmente uma raça guerreira real musculosa de pele azul escura, misturando a linhagem dos Lianos e a ancestralidade reptiliana de Tiamat. No entanto, sua aliança com o Império Draco e repetidas violações dos códigos da Ordem Esmeralda os colocaram sob condicional pela Federação Galáctica. Suas ações controversas e as consequências resultantes serão exploradas mais a fundo neste episódio. Preocupados com o desequilíbrio contínuo, os fundadores das dimensões superiores e as hierarquias espirituais decidiram realocar os 2 grupos sírios novamente. Desta vez, eles foram enviados para destinos separados para promover o trabalho de integração de polaridade e cumprir a Ordem Esmeralda. Os Sírios etéreos foram designados para Tiamat, enquanto os Sírios físicos, pacíficos e de orientação masculina foram enviados para Eowyn na constelação de Orion, lar dos reptilianos. Esperava-se que a proximidade com os reptilianos permitiria que os sírios físicos, agora chamados de humanos de Orion, entendessem melhor sua natureza masculina. No entanto, essa realocação gerou tensão. Os reptilianos, descontentes com a nova colônia em seu domínio, iniciaram conflitos que se transformaram em batalhas. A colônia de Orion foi quase destruída e os colonos humanos foram escravizados pelos reptilianos. Com o tempo, a colônia foi reconstruída, mas a luta pela integração das polaridades continuou. Em resposta à escravidão, surgiu um movimento de resistência entre os humanos de Orion, conhecido como Liga Negra. Esse pequeno grupo buscava derrubar seus opressores reptilianos. Por fim, uma facção da Liga Negra escapou de Orion e buscou refúgio em Tiamat, na esperança de um novo começo. Enquanto isso, os Sírios etéreos se estabeleceram em Tiamat. Para cumprir o papel de guardiões planetários, os fundadores introduziram uma nova raça de guardiões terrestres, os primatas aquáticos.
Os sírios etéreos assumiram a responsabilidade de nutrir esses seres, supervisionando seu desenvolvimento espiritual e físico. Com o tempo, alguns sírios etéreos começaram a habitar os corpos animais de Tiamat, tornando-se profundamente interligados com suas criações. Isso levantou preocupações entre os sírios etéreos restantes, pois a encarnação prolongada corria o risco de fazê-los esquecer suas origens etéricas e ficar presos em formas físicas. Um eco da atual amnésia espiritual da humanidade na Terra. Devido à lei cósmica do livre-arbítrio, a intervenção era limitada. Para lidar com a situação, uma parte dos sírios etéreos formou o Sírios Cristo, estabelecendo o ofício de Cristo dentro da hierarquia espiritual planetária. A missão deles era resgatar seus irmãos que haviam se tornado presos ao reino físico, um processo que se esperava que durasse milhões de anos. Nessa conjuntura, os reptilianos, ao saberem da viabilidade de Tiamat para a colonização, chegaram ao planeta. Eles encontraram a civilização humana primata em desenvolvimento sob os cuidados vigilantes dos sírios etéreos. Isso preparou o cenário para mais drama galáctico, pois os reptilianos buscavam reivindicar Tiamat para si, entrando em conflito com os habitantes e guardiões existentes, o que levou à guerra no céu. Após a destruição cataclísmica do planeta Tiamat e o desaparecimento da rainha Tiamat e das 7 rainhas dragões, o antigo reino matriarcal que governava várias galáxias por eras chegou a um fim repentino e irreversível. Em seu lugar, a mentalidade patriarcal de Afrian, também conhecido como Ildabat ou Lúcifer, assumiu o controle. Isso marcou a ascensão dos draconianos, que se estabeleceram como senhores, afirmando domínio até mesmo sobre as tribos guerreiras híbridas Anaxian e remodelando a ordem cósmica. Durante essa época, a Terra, outrora um fragmento de Tiamat, experimentou um ressurgimento. O planeta começou a florescer com a semeadura não apenas de diversas espécies animais, mas também de humanos adâmicos semeados pelos Lian e outras raças Anunnaki cujas almas se originaram dos remanescentes fragmentados de Maldek. 12 civilizações extraterrestres, cada uma delas semelhante a vários tipos humanos, buscaram refúgio e novas missões cósmicas na Terra pré-histórica. Essas civilizações contribuíram com seu DNA para o grande experimento que foi a raça humana adâmica conhecida como Ordem Esmeralda. Esse empreendimento genético garantiu que cada corpo humano fosse resiliente o suficiente para sobreviver a qualquer ambiente, com cada indivíduo carregando 12 códigos de DNA, cada um representando uma dessas entidades extraterrestres. As 12 tribos de Israel, que compõem toda a raça humana, representam cada uma origem extraterrestre e codificação de DNA diferentes. Ao longo de milênios, essas civilizações extraterrestres, guiadas por conselheiros espirituais que eram orientados pelo Criador do Universo, se envolveram em extensa engenharia genética, refinando várias espécies do cosmos para prosperar no ambiente único da Terra pré-histórica. Os primeiros cedros, refugiados e engenheiros da civilização alienígena, eram os arquiturianos, pledensianos, nascais e lirianos, todos eles ramos dos lemurianos de Leamura. Esta foi a época do estabelecimento da Atlântida e logo após a civilização leamurana, uma mistura de raças extraterrestres de cedro como a Atlântida. Esses arquitetos celestiais possuem a capacidade de avançar no tempo, observando os resultados de longo prazo de suas criações hominídeas e ajustando seus projetos ao longo dos séculos. Os primeiros modelos experimentais, como os denisovenses, o Homo erectus, os neandertais e o homem Cro-Magnon, foram descartados como criações fracassadas dos Anunnaki posteriores. Esses seres agora estudados pela arqueologia representam experimentos genéticos anteriores que serviram como espécies precursoras dos humanos modernos. Como os únicos fragmentos de Maldek e Marte encarnaram nesses primeiros modelos de primatas, eles ganharam experiência e preparação para o planeta em que mais tarde reencarnariam, a Terra, até que os criadores ficaram satisfeitos com a forma humana adâmica perfeita. Sob o brilho ardente de um sol poente, Lamura se estendia pela vasta extensão do Pacífico. Um paraíso verdejante intocado pela ganância ou pela guerra. O ar carregava o cheiro de sal e flores, misturando-se às melodias de criaturas invisíveis que dançavam entre as imponentes samambaias. Montanhas, antigas e sábias, erguiam-se como guardiãs, seus picos envoltos em névoa que brilhava sob o olhar prateado da lua.
Kyasa, um santuário sagrado aninhado no alto desses picos, era o coração da energia espiritual de Lamura. Templos cristalinos, aparentemente vivos, ressoavam com frequências harmônicas, suas superfícies adornadas com padrões que pulsavam como o batimento cardíaco da terra. Os Lamurãs, com seus olhos luminosos e vestes esvoaçantes, moviam-se como espíritos entre as árvores, cada passo um hino à alma viva do planeta. A vida em Lamura era perfeita com a natureza. As casas eram estruturas vivas, vinhas e flores entrelaçadas com paredes de quartzo e ametista. Rios corriam pelos assentamentos, suas águas cantando suavemente enquanto nutriam a terra. Abaixo da superfície, jardins de corais floresciam, cintilantes como cidades subaquáticas. Golfinhos saltavam graciosamente à distância, sua presença um lembrete do vínculo harmonioso de Lamura com as profundezas do oceano. Do outro lado do grande oceano, Atlântida erguia-se como uma coroa sobre as águas do Atlântico. Sua beleza era medida, esculpida à perfeição por mentes que dominavam a arte da criação. Anéis concêntricos de terra e água definiam a capital, sua geometria refletindo a busca dos Atlantes por equilíbrio e ordem. Em seu centro ficava o grande templo de Poseidon. Suas torres esculpidas em Orichalcum brilhavam como ouro derretido sob o abraço do sol. A cidade fervilhava de vida, uma prova da engenhosidade atlante. Estradas de pedra polida brilhavam enquanto veículos cristalinos zumbiam silenciosamente por elas. Pontes arqueavam-se graciosamente sobre canais, conectando distritos animados com mercados vibrantes onde os comerciantes ofereciam mercadorias dos confins do cosmos. O ar carregava o zumbido da energia extraída de enormes cristais que pairavam em torres, sua luz iluminando a noite como um segundo amanhecer. Além da capital ficava a exuberante zona rural de Atlântida, onde fazendas se estendiam em direção ao horizonte, suas plantações eram nutridas por um intrincado sistema de canais e reservatórios. Montanhas abrigavam reservatórios ocultos de energia geotérmica, enquanto florestas sussurravam segredos antigos em suas folhas farfalhantes. Os Atlantes, altos e resplandecentes, moviam-se com propósito, seus trajes misturavam metal e seda, um equilíbrio entre elegância e praticidade. Após a destruição de Maldecê, Hanuman, o marciano das Maldivas, e os outros refugiados da nave celestial Extreme Seran ao entrar na atmosfera da Terra, seu casco gemendo contra a pressão da descida. Hanuman agarrou-se às alças estabilizadoras internas, com o coração acelerado. Sua jornada havia sido longa, longa demais. Ele era o último de sua espécie, um refugiado dos destroços de Maldecê. Seu povo se espalhou como cinzas pelo cosmos após a aniquilação do planeta. Enquanto sua nave atravessava as nuvens, a mente de Hanuman se demorava nas memórias de sua esposa e filha. Abaixo dele estendiam-se florestas verdejantes, suas copas esmeraldas brilhando como joias sob a luz de 2 filhos. Oceanos brilhavam, seus tons variando entre o azul celeste e o turquesa. Picos de montanhas beijavam o céu, seus cumes brilhando brancos com a neve. Esta era a Terra, um santuário para os desabrigados e o lar prometido dos Leamuranos. No entanto, por mais bonito que fosse, Hanuman sentiu o vazio ao seu lado, onde sua família deveria estar. A nave pousou suavemente em uma plataforma brilhante e flutuante, cercada por árvores altas cujas folhas irradiavam uma luz dourada suave. Aguardando estava um grupo de líderes leamuranos. "Bem-vindo, viajante", disse uma mulher que deu um passo à frente, seu cabelo esvoaçando como prata líquida. Ela usava uma túnica feita de tecido iridescente adornada com padrões geométricos intrincados. "Eu sou Amara, uma emissária da Ordem do Pacto Esmeralda. Você viajou muito. Venha, vamos levá-lo à segurança." Hanuman abaixou a cabeça, sobrecarregado, seus pensamentos ainda pairando sobre os rostos que ele nunca mais veria. Ele seguiu os lemurianos por um caminho sinuoso ladeado por uma flora bioluminescente. O ar estava perfumado com um aroma doce e desconhecido, e o chão sob seus pés era macio, quase vivo, pulsando levemente no ritmo de seus batimentos cardíacos. A colônia leamurana se revelou quando eles alcançaram o coração do vale. Era uma cidade diferente de tudo que Hanuman havia imaginado. Estruturas de cristais brilhantes subiam em espiral, suas formas se misturando perfeitamente à paisagem natural. Cachoeiras caíam de grandes alturas, sua névoa capturando arco-íris à luz do sol. Pontes feitas de pedra translúcida arqueavam-se sobre rios que brilhavam como luz líquida. Em todos os lugares, os lemurianos se moviam com propósito, sua presença serena, mas vibrante.
A sociedade era um equilíbrio intrincado de tecnologia e natureza. Não havia arestas ásperas ou construções artificiais. Tudo era orgânico, fluido e vivo. Hanuman viu crianças brincando ao lado de esferas flutuantes de luz, suas risadas soando como sinos. Anciões se reuniram ao redor de enormes árvores cristalinas, meditando enquanto a energia das árvores os envolvia em auras brilhantes. Aqui vivemos em harmonia, explicou Amara enquanto passavam por uma praça brilhante onde artesãos moldavam ferramentas cristalinas com suas mentes. Cada um de nós contribui para o coletivo. Não há fome, nem ganância. Somos guiados pelos princípios da Aliança Esmeralda. Enquanto ouvia, o coração de Hanuman doía. Ele imaginou sua filha correndo entre aquelas crianças, sua risada se juntando à delas. Imaginou o rosto sereno de sua esposa, sua mão na dele enquanto caminhavam por aquele paraíso. Mas essas visões não passavam de sombras, lembretes fugazes do que ele havia perdido. Amara levou Hanuman a um vasto templo que ficava no centro da cidade. As torres cristalinas do templo erguiam-se alto no céu, refratando a luz em todas as direções. Lá dentro, o ar vibrava com um zumbido sagrado. As paredes brilhavam com entalhes intrincados que pareciam se mover e dançar, contando a história de Leamura e as lutas cósmicas que os trouxeram à Terra. No coração do templo ficava o cristal esmeralda, uma enorme pedra preciosa que irradiava uma energia tão pura que Hanuman sentiu sua alma desnudada em sua presença. Ao redor dele estavam membros da Ordem do Pacto Esmeralda, guardiões, estudiosos e curandeiros. Eles usavam armaduras cerimoniais que brilhavam como metal líquido, seus rostos serenos, porém resolutos. Somos os guardiões do equilíbrio, disse Amara, gesticulando para o cristal esmeralda. Este é o coração da nossa aliança. Ela nos conecta à ordem cósmica, ao grande sol central e à força vital da própria Terra. Você, Hanuman de Maldik, foi trazido aqui com um propósito. Hanuman sentiu um calor se espalhar por ele. Os Leamuranos tinham visto seu coração, a dor que ele carregava e a coragem que restava. Embora fosse um refugiado, um sobrevivente da destruição, ele ainda poderia servir a uma causa maior. Ele foi iniciado na Ordem da Aliança Esmeralda em uma cerimônia realizada sob o céu noturno, onde as estrelas brilhavam mais intensamente do que ele jamais vira. Os anciões lhe concederam um cajado imbuído de luz esmeralda, cuja energia se misturava à sua, como se sempre tivesse sido destinado a ele. O cajado o guiaria, disseram, enquanto ele assumia seu papel de protetor e guardião da aliança. Com o tempo, Hanuman aprendeu os costumes dos lemurianos. Ele estudou as artes sagradas, aprendendo a canalizar a energia da terra para curar, proteger e manter o equilíbrio. Ele meditou sob a orientação dos anciãos, desvendando memórias de sua herança maldiva e fundindo-as com a sabedoria dos lemurianos. Ele criou laços com o povo, tornando-se não apenas um guardião, mas parte de sua comunidade. No entanto, mesmo enquanto estava em uma ponte cristalina com vista para o vale, agora seu lar, os pensamentos de Hanuman frequentemente se voltavam para sua esposa e filha. Ele falava com as estrelas, contando a elas sobre este belo mundo e o papel que havia assumido. Ele contou a elas como carregava o amor delas em seu coração, uma luz que o guiava através da escuridão. Quando o Império Anak de Nibiru e a realeza híbrida Síria-Atlante chegaram, eles estabeleceram Atlântida e uniram forças com outros grupos extraterrestres Anunnaki, incluindo os Draconianos, Aelpliadens e Leamuranos, todos eles multirraciais como os Atlantes. No entanto, as diferenças sociais entre Leamura e Atlântida eram pronunciadas. Os primeiros humanos deram a eles o nome de Anunnaki para classificá-los todos em um só. Lamura era uma sociedade matriarcal multirracial altamente avançada que enfatizava a harmonia com a natureza, a conexão espiritual e a nutrição coletiva. Ela valorizava princípios femininos como intuição, cooperação e equilíbrio emocional,